Revista Super Sucesso. Estamos de volta com o programa Revista, hoje recebendo o nosso amigo Dr. Moisés. Eu vou só falar o nome dele do meio, porque o da frente e o de trás eu não vou conseguir de jeito nenhum, e para não cometer essa gafe com o doutor, a gente vai chamar ele simplesmente de Dr. Moisés. Doutor, tem uma pergunta que vem pra gente do nosso amigo Regivânio Rodrigues. Ele é de Barbalha, no Ceará, e perguntou o seguinte: Fausto, pergunta pro doutor, por gentileza, o seguinte: a homeopatia ajuda a corrigir problemas psicológicos? Dá pra fazer psicologia também na homeopatia? Não é psicologia daquela forma que o psicólogo é preparado para fazer, mas a gente utiliza muitos sintomas mentais para reequilibrar. Então a gente trata com homeopatia, com depressão, trata pacientes depressivos, pacientes que têm problemas de vários tipos de problemas emocionais, psicológicos. A gente trata com homeopatia, com resultados muito bons. Muitas vezes a gente consegue só com tratamento homeopático reequilibrar o paciente. Em outras vezes ele faz o acompanhamento junto com a terapia, com resultados muito bons. Sempre ajuda, é melhor do que ficar se entupindo com aqueles remédios fortes que o pessoal toma, né? Olha, quando o remédio forte tem sua indicação e ele é receitado pelo médico, e esse médico é competente, é ético e acompanha, beleza. Entre tomar um e outro, minha preferência vai mesmo pela homeopatia. Pela homeopatia, né? Mais uma pergunta que chegou pra gente da Mônica, de Registro, São Paulo. A Mônica pergunta o seguinte: doutor, como se cura a pneumonia pelo sistema da homeopatia? Olha, ele tem o mesmo tipo de abordagem que se usasse um antibiótico. O médico vai avaliar, vai examinar e vai receitar um medicamento que ele só é um pouco diferente na forma de fazer, na forma de abordagem e naquilo que ele vai atacar. Pode-se usar a homeopatia junto com antibiótico? Sim. O paciente está internado com desconforto respiratório grave, vai usar o quê? Antibiótico, corticoide se precisar, inalação se precisar, e pode usar a homeopatia em conjunto. Muitas vezes, se a gente consegue pegar o quadro numa fase inicial, não é um quadro fraco, mas é um quadro na fase inicial, a gente consegue mudar a progressão desse quadro. E mudando a progressão do quadro, a evolução é diferente sem a complicação do quadro e muitas vezes sem o paciente entrar no quadro da pneumonia. Entendi. Algumas perguntas que existem no livro do Dr. Moisés, que se chama Homeopatia Mais Simples do que Parece. Uma delas é muito bacana, que eu estou lendo aqui. A homeopatia é legal, mas primeiro faz piorar para depois melhorar. Como é que funciona isso? Na verdade, a ideia da homeopatia é o seguinte: eu dou para o meu paciente um medicamento que vai provocar nele os sintomas que ele tem, semelhantes. Entendi. Homeopatia significa homeos, semelhança, patos, doença. Então, eu dou um medicamento semelhante à doença. Então quer dizer que eu dou uma catapora para ele? Não. Eu dou uns sintomas parecidos com o que ele tem. Só que é uma informação de energia. É uma energia que é um pouquinho mais forte que a doença que você tem. E aí, a hora que passa essa energia, ela leva embora esse quadro de doença. Muitas vezes acontece, não é a intenção, mas pode acontecer, que o paciente piora um pouquinho, muito rapidamente, e logo depois se reequilibra e melhora. Isto é benéfico, é sinal de que eu acertei o remédio. Olha, eu dei o remédio, o cara começou a tomar homeopatia, piorou muito. Ou o remédio está errado, ou essa é a evolução do quadro e precisa comunicar para o médico. Mas de preferência, o paciente nunca deve nem se automedicar, nem se autodesmedicar. Nem com homeopatia. Nem com homeopatia. Porque não homeopatia, muito menos com homeopatia. Porque eu estou tomando um antibiótico para uma infecção. Eu resolvi parar porque eu fiquei bom. Eu posso correr o risco de ter bactérias que passam a ser resistentes a esse antibiótico e o quadro piorar e eu ter que tomar um antibiótico mais forte. Mesmo porque, se eu estiver falando uma besteira, pelo amor de Deus, o senhor me corrija, toda injeção, todo medicamento, por exemplo, uma injeção contra a própria catapora, vai um pouquinho do vírus da catapora dentro, que é pra você batalhar, não é isso? Mais ou menos, isso é vacina. Isso, a vacina. Isso que tá falando é vacina, isso. Não, são coisas um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, quando eu tô dando antibiótico pra combater um bicho, eu tenho um bicho, eu te dou um antibicho. Eu tenho uma infecção, eu te dou um anti-infecção. Isso vai combater essa infecção. Matei o bicho, acabou seu problema agudo. Se você tem tendência, ou você tem uma queda de imunidade, você vai entrar em contato com esse bicho outra vez.
Se eu suspendi o remédio e eu não matei todos os bichinhos, alguns ficaram lá, eles não dão doença, mas eles transmitem a informação assim, olha, eu tomei aquele remédio e eu fiquei resistente ao remédio. E ele transmite essa informação de sobrevivente para o próximo bichinho que chegar. Então, se ele tomava um antibiótico fraquinho, ele vai ter que tomar um antibiótico mais forte. Mas quando eu dou um antibiótico, eu estou mexendo na infecção. Quando eu dou um medicamento de homeopatia, eu estou mexendo em você como um todo. Eu mexo no seu sono, eu mexo na sua transpiração, no seu ritmo de intestino, no seu humor. Quer dizer, se eu tomei um remédio que está errado e eu estimular ou inibir alguma coisa errada, eu estou prejudicando você. Então você não deve nem começar um tratamento por conta... Ah, sabe, a minha vizinha tinha um primo que tomou um remédio que era ótimo para uma coisa que era quase o que você tem. Cada indivíduo é diferente. Gêmeos às vezes reagem diferente. Imagina pessoas diferentes. Então cada um adoece da forma que pode. E é isso que o medicamento homeopático busca corrigir. Cada um.